Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nos estudos de sexta-feira do Centro Espírita Ibirajara. Vamos abrir o nosso estudo então com uma paginazinha para nossa reflexão do livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. No dia de hoje, pelo menos, coloca a beleza nos teus olhos, a fim de fitares a lente com a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá uma vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Fazer uma breve oração, fechar os nossos olhos e pedir aos mentores amigos da Casa de Ibirajara que estejam conosco durante esses breves instantes. Tanto me intuindo a trazer os melhores conteúdos, as melhores reflexões, quanto possibilitando que aqueles que estão sintonizando nesse site, nesse link, no horário que for, que possam também usufruir dessas vibrações benéficas que a Casa de Ibirajara franqueia a todos agora, nesse momento de pandemia. Pedindo então permissão aos nossos mentores amigos, iniciamos o nosso estudo na noite de hoje. Bom, pessoal, o estudo que nos cabe hoje fazer é do Livro dos Espíritos, tá? E é a conclusão do Livro dos Espíritos, dos itens 1 a 4. Então, vamos começar a conclusão, né? Vou iniciar a conclusão com vocês, esse estudo da conclusão, né? O Livro dos Espíritos, ele tem uma preocupação de ser um documento científico. E como todo documento científico, ele é organizado com uma introdução, com desenvolvimento e com uma conclusão, né? Então, assim, lá na introdução, o Kardec vai tratar, então, dos aspectos, digamos assim, introdutórios do Livro dos Espíritos. O que eu quero dizer com isso? Ele vai começar a plantar os conceitos principais e iniciais a partir do qual a gente pode pensar a doutrina espírita. Tá? E ele vai também fazer, obviamente, diálogo com as possíveis oposições, né, as objeções todas que poderiam, naquele momento, surgir contra o espiritismo. E agora, então, ele faz o fechamento de todo o apanhado doutrinário que foi possível construir no decorrer da obra do Livro dos Espíritos, né? Nas 4 partes do Livro dos Espíritos, com todas aquelas desdobramentos que a gente então examinou esses meses a fio aí no nosso grupo de estudos. Então, a gente sempre tem que fazer esse resgate histórico de como que surgiu a doutrina espírita, né? De como que o Kardec tomou conhecimento dos fenômenos espíritas que estavam acontecendo e de como aquilo se desdobrou no que hoje a gente conhece como a doutrina espírita. Como a maioria das pessoas que se interessam, se interessaram pelo estudo devem saber, pelo estudo da doutrina espírita devem saber, Kardec era um cientista no século XIX. Ele fazia parte de uma escola científica filiada ao Pestalozzi, ele era um discípulo de Pestalozzi, tinha algumas propostas educacionais e filosóficas, né, dentro
de toda a pedagogia do Pestalozzi, muito específicas, mas sempre com esse perfil muito curioso, muito inquisitório, né? Então ele foi chamado lá para testemunhar o fenômeno das mesas girantes. Eram como se fossem ocasiões sociais que as pessoas ficavam em volta de uma mesa com a mão no tampo e então aquela mesa passava a se locomover e as pessoas achavam aquilo muito interessante, né? Que sem dúvida é algo que saltaria aos olhos, né? Mesmo se nós hoje colocássemos a mão lá na tampa de uma mesa sem ninguém estar forçando nada, o negócio começar a se mexer sozinho, né? Até hoje a gente vai ficar achando aquilo esquisito, né? Você imagina então no século XIX. Então, o Kardec ele já tinha algum conhecimento acerca de fenômenos ligados ao magnetismo animal, que era uma hipótese científica em voga na época, de que os seres humanos seriam capazes de expelir uma energia, uma força, um fluido semelhantes ao do magnetismo, né, das propriedades magnéticas da matéria. Essa era uma das teses então ele foi convidado para examinar o que estava acontecendo nessas mesas girantes. E aí, então, nas suas investigações das mesas girantes, ele percebeu que as mesas girantes elas não faziam um movimento aleatório, né? Que havia ali um impulso inteligente comandando aquilo tudo, né? E que, dependendo da forma como se fosse conduzido o experimento, as mesas meio que respondiam perguntas e aquilo foi, então, trazendo todo várias consequências, dentre elas a doutrina espírita. E aí o Kardec começa a conclusão do Livro dos Espíritos justamente falando isso. Quem diria que de um fenômeno aparentemente pitoresco fosse surgir uma doutrina com valores filosóficos, com pensamentos elaborados, complexos, profundos sobre as pessoas, sobre a humanidade, enfim. E aí então ele segue falando, pois bem, isso aconteceu, né? A gente não pode negar a existência desses fenômenos e nem as decorrências desses fenômenos, né? Está aqui o resultado do trabalho. E aí ele fala assim, então eu quero pedir primeiramente aos críticos que não julguem o meu livro pela capa, né? Que tenham a coragem e a decência de ler e entender a obra que eu estou apresentando dentro da sua própria lógica, que consigam entender toda a coerência interna que existe dentro da doutrina espírita, para aí sim poder julgar. Né? Ele está fazendo um apelo contra preconceitos, contra julgamentos apressados. Né? Que, obviamente, existia um preconceito não só pela questão de o Livro dos Espíritos se originar, digamos assim, desse fenômeno das mesas girantes, mas, sobretudo, pela própria hipótese da existência de espíritos. Né? O século XIX, apesar de ser um século muito marcado pelo avanço científico, pelo racionalismo e tudo mais, também foi um período em que havia uma coisa de superstições muito fortes. Né? Esses fenômenos mediúnicos, pretensamente mediúnicos, alguns, eles eram verdadeiras sensações nos salões da alta burguesia, na Europa de uma maneira geral, dentre eles a França. E existia, obviamente, uma série de pessoas que falseavam esses fenômenos, né, que enganavam as pessoas. O Kardec se propôs, então, a examinar, a passar alguns daqueles fenômenos pelo crivo científico e, fazendo isso, ele chegou à doutrina espírita. Né? Então, o apelo dele nesse sentido aqui nesse comecinho da obra, de vamos
Pode ser que você não acredite que eu tenha obtido essas respostas, essas conclusões através lá do fenômeno das mesas, pode ser que você não acredite na existência dos espíritos, mas dá uma chance aqui de ler sem preconceito tudo isso que eu trouxe aqui, né? É o que ele está pedindo. E aí, em seguida, então, ele vai passar para um debate mais profundo sobre o espiritismo e o materialismo, né? A ciência, naquele período, ela tinha um paradigma, até hoje, na verdade, mas naquela época estava se firmando, né, essa ideia do materialismo como paradigma científico, através do positivismo científico daquela época, era muito em voga naquela época. Ele vai trazer justamente uma reflexão nesse item 2 aqui da conclusão, desse embate dessas duas ideias. Porque ele coloca assim, ora, a ciência diz que só é verdade aquilo que a ciência consegue comprovar. Só é verdade, então, portanto, aquilo que a ciência diz que é verdade. Mas a gente não pode negar que existem coisas que, às vezes, a ciência que nós temos no nosso período, ela não é capaz de dar conta, de explicar, de entender, de investigar, pelas próprias limitações, né? Hoje em dia a gente tem lá um acelerador de partículas lá na Suíça que foi capaz de investigar fenômenos atômicos nos níveis mais minuciosos e ínfimos possíveis, né? Isso agora, década de anos 2000, né? Século 21. A gente não poderia ter a sofisticação de conhecimento que a gente tem hoje lá no século 19. Né? Então é o que ele está falando aqui. Que nem tudo a gente pode colocar na conta do sobrenatural e do maravilhoso e do inexplicável. Existem coisas que são inexplicáveis naquele momento. Né? Então que as leis da natureza elas são certamente muito mais complexas do que a gente consegue conceber. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, já diria Shakespeare. Né? Então, Kardec faz essa ponderação. Ora, a gente pode dizer então que de fato o nosso conhecimento científico ele é capaz de dar conta de explicar esses fenômenos, então a gente só pode relegar a uma visão preconceituosa qualquer outro fenômeno que ocorra fora do que a gente conhece, do nosso cercadinho de conhecimento. Ele bota essa pulga aí, né? Obviamente que querendo dizer, né, ele defende que certamente a gente precisa estar aberto também a outras possibilidades, né? No item 2, então, ele passa a trazer uma análise sobre as vantagens sociais que a doutrina espírita pode trazer para a humanidade, né? Uma visão materialista, fatalista, de que a vida termina na morte e que você não tem nada a esperar, né, além da morte e tudo mais, que isso traz um pessimismo, isso traz uma série de consequências sociais que podem ser muito nocivas, né? Então, ele está colocando aqui que o espiritismo e a proposta espírita, ela pode trazer muitas coisas positivas para a sociedade, muitas contribuições positivas para a sociedade. É muito vantajoso, né? Então ele coloca assim, demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o espiritismo, reaviva a fé no futuro. Levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência, uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso se dirige à razão,
Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. E a primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais preciosa? É óbvio que ele está colocando aqui, está fazendo um recurso de retórica, colocando, obviamente, o leitor ali numa posição de que parece inescapável pensar que só a doutrina espírita é capaz de fazer frente ao materialismo e assumindo que o materialismo e todas as filosofias decorrentes dela tem só essas características, né? É óbvio que, eu não estou querendo aqui dizer que tem desonestidade intelectual no Kardec, nada disso não. Só estou dizendo assim que retoricamente ele traz uma reflexão de como que a doutrina espírita justamente pode ser mais vantajosa do ponto de vista social. É, com o desenvolvimento da filosofia, das ciências sociais, a gente foi vendo que existe uma série de outras vertentes que podem, a partir de um ponto de vista material, trazer algumas respostas para a gente ter uma sociedade mais coesa. Mas, sem dúvida alguma, que o que o Espiritismo traz de contribuição, principalmente demonstrando a existência e a imortalidade da alma, isso tende a fortalecer muito mais aspectos positivos da nossa vida em sociedade do que uma visão puramente materialista, né? Então, assim, é bom a gente ter isso em mente, tá? Pode parecer numa primeira leitura que ele está fazendo aqui um jogo retórico só para colocar que o espiritismo é melhor. Não é bem isso, né? Todo o arcabouço doutrinário e principiológico que o espiritismo traz, ele certamente contribui para uma visão otimista mais consistente da vida do que uma visão otimista, às vezes materialista, né? Tem muito mais elementos para a gente ter uma postura positiva em relação ao futuro através do espiritismo do que talvez em qualquer outra doutrina que tem uma postura otimista, mas com viés materialista. E aí depois ele prossegue também aqui nesse item 3. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que com a morte tudo se lhe acabará? Que amanhã talvez ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada no monturo. Que razões ele terá para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se do que a estes pertence, o passo é curto. O que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever, mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, de progresso. O Espiritismo traz sentidos muito mais consistentes para as ideias de fraternidade, consciência, dever e humanidade do que meramente essas palavras num contexto em que nós não acreditamos na existência e na imortalidade da alma. E aí no item 4, então, ele bota assim: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhes dessa certeza e lhe tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Né? A lei de justiça, de amor e caridade, ela se fundamenta na certeza da existência da alma e da sua imortalidade.
né? Ele está colocando aqui que essa lei, desta lei de justiça, de amor e de caridade, derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. A noção de justiça que o Espiritismo traz, portanto, ela se contrapõe a uma noção de justiça pelo conflito, pela dor, né, pela vingança. É uma justiça de amor, né, suave ao jugo, né, meu fardo é leve, meu jugo é suave, né, o amor, ela é a pedra fundamental para você enxergar a sua existência num ponto de vista mais amplo da imortalidade da alma, do ser que você é, do espírito, do ponto de vista do espírito, né? E aí ele conclui assim: quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade, né? Quando a gente já tiver atingido o ápice da nossa evolução intelectual, a gente vai se dar conta de que só isso não é importante, né? Ela vai nos trazer uma série de confortos, mas provavelmente vai nos levar a uma sociedade desigual, né? Como que a gente está vivendo hoje em dia, né? Uma enorme concentração de riquezas, uma enorme proporção de pessoas miseráveis no mundo, né? Quando a gente sabe que o mundo tem recursos, né, para que todos possam ter uma vida digna, né? Sem os excessos, né? Sem os grandes excessos. Então, ele coloca assim: se a gente tem esse amor, essa caridade, essa visão amorosa do próximo, se a gente quer para o nosso próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos, a gente então consegue superar todas essas contradições que o nosso progresso intelectual traz. Entendeu? Então, basicamente, são esses os 4 primeiros itens da conclusão do Livro dos Espíritos, uma reflexão sobre a chegada do Espiritismo, sobre a contraposição do materialismo com o Espiritismo, sobre as consequências do materialismo e como que o Espiritismo pode trazer uma visão mais consistente, uma visão otimista mais consistente, porque ela revoluciona a nossa própria ideia sobre nós mesmos, né? Nos mostrando, nos colocando como espíritos imortais e colocando que o amor ao próximo é o fundamento, então, de toda a doutrina e é o que vai conseguir nos redimir ao final da nossa evolução espiritual. Então, são essas as contribuições que eu gostaria de trazer. Mais informações aprofundadas, leiam o Livro dos Espíritos. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fazer uma breve oração, pedindo a Jesus muita paz nos nossos corações, misericórdia, para que a gente consiga superar as dificuldades desse momento com muito amor, com muita força, com muita coragem. Graças a Deus que assim seja.